Olá a todos, professora Ana Ricoeiro hoje com as 7 chaves para aprender espanhol. É uma série de 7 vídeos, 7 mini vídeos. Em cada vídeo eu apresento uma das chaves, uma das chavezinhas necessárias para abrir esta porta e aprender espanhol. Começamos com a diferença entre assimilar e estudar e o que funciona mais para aprender espanhol. Vamos começar com estudar, que é mais familiar. Óbvio, estudar o foco está no estudo formal das regras, das formas, das estruturas, das exceções. O estudo se refere ao estudo formal do idioma. Então, eu pego um manual de acentuação, um manual de estilo e estudo. Eu pego um dicionário, uma gramática, estudo. Eu pego um dicionário de falsos cognatos e estudo e aprendo. Pode ser um estudo mais sistematizado, e isso vai se encontrar, por exemplo, se você fizer um curso, porque vai ter um professor que vai organizar a sequência de estudos, que vai fazer exercícios, que vai propor exercícios, que vai corrigir os exercícios, que vai corrigir os seus erros. Então, isto é o estudo formal. Pode ser numa sala de aula com um professor, num curso? Pode, mas pode também ser de forma autônoma. Eu posso fazer um programa de estudos, eu posso estudar em casa, certo? Então, o estudar tem o foco nas formas da língua, né? Em saber sobre a língua, saber falar sobre a língua, entender a língua. Mas não necessariamente que você vá usar a língua. Você pode estudar, saber explicar, saber todo o funcionamento da língua, todas as categorias gramaticais, todas as funções sintáticas de uma oração, fazer análises e você não saber usar a língua. Quando eu falo em assimilar, o foco está na exposição à língua. Então a gente já pode partir de pensar a assimilação relacionando com a aprendizagem, com a aquisição da nossa língua materna. Porque nós não aprendemos a nossa língua estudando. Nós aprendemos a nossa língua assimilando a língua através da exposição. E essa exposição, ela já começa antes da gente nascer. A gente já está no útero ouvindo os sons da nossa língua. E quando a gente nasce, a gente é mais banhado pelos sons da língua, mais ou menos na nossa casa, com a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos. E a gente pode relacionar essa assimilação, essa exposição natural à língua, a uma assimilação da língua estrangeira. E aí está o grande segredo. Porque assimilar uma língua estrangeira não é estudar as regras e as formas. Assimilar uma língua estrangeira é um processo de conhecimento que ocorre naturalmente através da exposição à língua. Então, uma pessoa só assimila a língua se ela tiver em contato direto, exposto a essa língua. Primeiramente ouvindo, lendo, para depois poder, então, usar essa língua. Claro que no início ela já pode também, dependendo da língua, ir usando. Mas, teoricamente, ela tem que se expor à língua. Ela tem que ser banhada pela língua. Tu pode colocar até o radinho e ficar ouvindo sem prestar atenção. Tu estás naquele contexto da língua, tu estás em contato com aquele contexto, com a sonoridade da língua, por exemplo. Certo? Outro aspecto importante da assimilação, na exposição. A assimilação, ela, ao ocorrer no contexto natural de uso da língua, no contexto onde estão os falantes nativos da língua, ela também reúne as posturas com relação à língua. Por exemplo, é possível conhecer, entender, assimilar os comportamentos relacionados aos comportamentos linguísticos. Por exemplo, se eu tenho que agradecer, se eu tenho que ficar calado, se eu posso gritar, se eu posso dar uma ordem, ou se eu tenho que fazer um pedido, se eu tenho que ficar triste, se eu tenho que ficar em silêncio. Então, todos esses aspectos
que também são linguísticos ou são relacionados com o linguístico, eles também são assimilados no contato direto com a língua, com a exposição à língua, e não com o estudo das formas. Tá, mas o que é mais importante para aprender uma língua? Estudar ou assimilar? Estar em contato ou estudar? Eu não preciso estudar, eu só tenho que assimilar? Ou eu tenho que assimilar? Ou eu tenho que estudar? Então a gente pode ver, eu separei em duas partes. Então, eu vou falar sobre a assimilação, eu vou falar que a assimilação é quando mais é sempre mais. Por que quando mais é sempre mais? Porque sempre é inevitável, quanto mais exposto à língua nós estivermos, mais assimilação vai ocorrer. Então, por isso que mais é sempre mais, é inevitável. É inevitável, a não ser que tu tape os ouvidos, que você tape os ouvidos. Se você for para o Japão e ficar um período considerável de tempo lá e aproveitar todos os momentos de input, de ouvir, de ler, é inevitável, dificilmente você não vai aprender. Estou colocando um exemplo um pouco exagerado, mas é verdade. Se tu levar uma criança para o Japão, a criança vai aprender o japonês, mesmo que não tenha o estudo formal. E o estudo formal? O estudo formal, quando mais, pode ser menos. Então, atenção, o estudo formal pode ser menos. Tu podes estudar mais e mais, e isso pode não se reverter em aspecto positivo para a aquisição do idioma. Então, por quê? Porque quanto mais tu estuda, mais tu te dá conta da tua possibilidade de erro. Então, quanto mais estudo, mais monitoração e mais correção gramatical que a pessoa faz sobre si mesmo. Sobre si mesmo. O que é a monitoração? A monitoração é um fenômeno muito interessante que tu editas a tua fala antes de falar, enquanto tu está falando e até depois de teres falado algo. E essa monitoração, o único elemento que pode te dar essa monitoração, fazer essa monitoração, essa edição, é o estudo formal. Então, quando tu estuda as regras, por exemplo, os artigos, se eu uso lo, se eu uso lê, se eu uso lá, quando tu estuda essas regras, no momento que tu vai falar, é uma fração de segundos antes de tu falar, tu consegue pensar e pensar, é ele ou é lá? É el árbol ou é la árbol? É el H ou é la H? Então, é uma monitoração que vem do estudo formal, do estudo das regras. É importante, é importante. Mas tu corres o risco de, se tu tiveres um exagero nessa autocorreção, se tu ficares o tempo inteiro monitorando a tua fala, tu vais ser prejudicado com relação à fluência, porque tu vai ficar todo o tempo te controlando, tu analisando a tua fala antes, durante e depois do que tu fales. Por exemplo, eu vou dar uma ordem, ou fazer um pedido, usando uma forma no imperativo. E eu penso do verbo dizer, por exemplo, e eu penso rapidamente, o que eu digo? Qual é a forma correta? Diga, diga-me, diga-me-lo, deci, decimelo, decilo. Então, como são várias as formas de dizer, por quê? Porque envolve a pessoa, se é tu, se é você, se é vos, envolve também se eu vou usar os pronomes, o me, o lo, o lá. Então, devido a este conhecimento que eu tenho da gramática, no momento que eu vou usar, eu tenho que fazer um ralhamento em todas as formas para achar a forma correta. E isso é possível, só que
tem um outro conhecimento que seria um conhecimento estratégico, que eu também teria a partir do estudo formal, que seria, não, eu não sei dizer a forma no imperativo, então eu vou usar tienes que, por exemplo, tens que, ou debes fazer tal coisa, então tens que fazer tal coisa, ou deves fazer tal coisa, e não dar uma ordem usando a forma no imperativo, mas observem a quantidade de elementos, todos oriundos do meu estudo formal, que no momento da fala eu posso usar, só que eu não posso exagerar, porque se eu exagerar, a minha linguagem, o meu falar, a minha fluência vai ficar muito controlado, vai ficar muito cortado, vai ficar muito automatizado, eu vou ficar como um robô e não vou conseguir a fluência na língua estrangeira. É um fenômeno interessante? É muito interessante. É muito interessante, porque tu consegue te corrigir antes de falar, e às vezes é uma fração de segundos, e às vezes tu fala correto, e no momento que tu tá falando, em seguida que tu falou, tu te dá conta, realmente eu falei correto, é isso mesmo, ou eu fiquei em dúvida, ou eu errei e eu vou fazer ou seja, ou melhor, es decir, e vou corrigir o que eu falei. Então, esta monitoração, esta edição que se faz ao falar, que também se pode fazer na escrita, mas na escrita a gente pode pegar uma borracha, passar uma borracha e escrever de novo, e isso se mostra muito claramente na escrita, de escrever e apagar, escrever e apagar novamente, escrever corretamente, ou ir no dicionário buscar porque você está com dúvida, que na oralidade é mais difícil. Por quê? Porque tu estás falando, né? Então tu tens que falar, tu não vais buscar no dicionário no momento que tu está falando, óbvio. Então, o problema do estudo formal, entre aspas, é o exagero da autocorreção. E uma das coisas que pode também atrapalhar é quando o teu professor, se tu não estás estudando por conta própria, te corrige exageradamente tudo e tu te das conta da vulnerabilidade que tu estás para o erro, e isso pode também causar um bloqueio emocional que impeça também a tua fluência. Tá? Então, o que funciona para aprender espanhol? O que funciona? A assimilação ou o estudo formal? O estudo formal também é base para um conhecimento e uma competência na língua. Estudos mostram que pessoas que somente assimilaram, que somente foram lá para o Japão, ficaram lá, não sei, 5, 10, 15 anos, uma vida inteira, as pessoas assimilaram a língua, mas elas cometem certos erros que são decorrentes da falta do estudo formal. Então, o que a gente vai dizer? Que as duas coisas são importantes, que também é necessário o estudo das formas, mas o que é mais importante, é o primeiro passo, e o que é mais importante é a exposição à língua, às situações reais de uso da língua. Então, para terminar, o ideal na aprendizagem da língua é a soma das duas coisas. Um conhecimento básico sobre a língua, que se adquire através de um estudo, sim. Temos que estudar as formas da língua, temos que estar atentos às formas da língua, temos que reconhecer as formas da língua também em uso, e isso é através do estudo formal. E junto a esse estudo formal, a habilidade para o uso. E esta habilidade para o uso, ela é adquirida muito mais facilmente e praticamente decorrente da imersão presencial ou remota, ou seja, estar onde a língua é falada, seja presencialmente ou virtualmente. Então, a união destas duas coisas é que vai dar a competência na língua estrangeira, certo? Então, espero vocês no próximo vídeo, que vou falar sobre a imersão presencial e virtual, quais são os aspectos positivos e mais importantes de cada uma. Um abraço.